Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo do canal e hoje eu vou te mostrar na prática com ferramentas simples, gratuitas que você pode utilizar aí na sua casa o que rende mais. Caixinhas Nubank, CDB de liquidez diária ou Tesouro Selic. Qual desses investimentos que foi principalmente criado e pensado para você investir a reserva de emergência, aquele dinheiro que você pode vir a precisar em qualquer momento, em qual desse tipo de investimento o seu dinheiro vai render mais? E é exatamente isso que eu vou te mostrar aqui hoje na tela do meu computador, por meio então de uma seleção específica de calculadoras que vão te ajudar a comparar as rentabilidades desses investimentos. E é o seguinte, pessoal, sempre quando a gente fala de investir o nosso dinheiro, o primeiro tipo de investimento que a gente precisa ter e fazer na nossa carteira de investimentos é a chamada reserva de emergência, que é aquele dinheiro, aquele montante que a gente vai deixar investido e que a gente pode vir a precisar resgatar a qualquer momento, justamente para custear a despesa com alguma emergência que a gente possa vir a ter, algum acidente, algum problema de saúde, enfim. Todo mundo precisa ter a reserva de emergência e eu geralmente recomendo para os meus alunos, né? Inclusive se você quiser saber mais informações sobre o meu curso de investimentos, o Mapa do Tesouro, o link da lista de espera está aqui embaixo na descrição. Eu sempre falo para os meus alunos, né, que é importante que você tenha de 3 a 10 vezes aproximadamente o seu custo fixo mensal aplicado na sua reserva de emergência, para que então você possa custear despesas emergenciais. Uma reserva de emergência ela pode ser menor para quem tem despesas e receitas mais previsíveis, por exemplo, servidores públicos. Tem receitas previsíveis, então você pode se dar o luxo de ter uma reserva de emergência menor, mas se você é, por exemplo, um profissional autônomo, é importante que você tenha o quê? Uma reserva de emergência maior para cobrir, por exemplo, um mês em que você pode vir a ficar sem renda ou alguma coisa do tipo. E é por isso que eu falo dessa faixa que você deve ter, a depender da sua realidade, de reserva de emergência. 3 a 10 vezes o seu custo fixo mensal, a depender de como for as suas particularidades, a sua vida pessoal. E a partir do momento em que você escolhe e define o valor que você precisa ter na reserva de emergência, é muito importante que você deixe o seu dinheiro aplicado em um investimento de renda fixa seguro e que tem o que a gente chama de liquidez diária. Liquidez é a capacidade que o investimento tem, então, de se desinvestir e virar dinheiro livre para você utilizar como você bem entender. E os investimentos que contam com a chamada liquidez diária, então, eles te permitem resgatar as aplicações em todos os dias úteis, o que é uma característica essencial para o dinheiro que vai ficar então aplicado na reserva de emergência. E a gente tem 3 seleções clássicas, muito famosas, muito conhecidas pela maior parte das pessoas, para fins de reserva de emergência, que em primeiro lugar são as caixinhas do Nubank. O Nubank é hoje uma das principais instituições que tem uma conta digital gratuita e ele foi um dos precursores em oferecer um investimento que tem liquidez diária, que são as chamadas caixinhas do Nubank. E dentro da caixinha do Nubank você pode investir o seu dinheiro com o objetivo de reserva de emergência com a rentabilidade de 100% do CDI. Além das caixinhas do Nubank, uma alternativa para fins de reserva de emergência é o Tesouro Selic, que é um investimento fornecido pelo nosso Tesouro Direto que também te permite vendê-lo em qualquer dia útil e utilizar esse dinheiro da forma como você bem entender. E o Tesouro Selic ele vai trazer a rentabilidade acumulada da nossa taxa Selic, a taxa básica de juros da economia. E além das caixinhas do Nubank, além do Tesouro Selic, a gente também tem os chamados CDBs de liquidez diária. CDBs esses que rendem entre 100% a 110% CDI, eu vou trazer para vocês algumas sugestões desse tipo de CDB na aula de hoje e a gente então vai comparar o quanto rende esses tipos de investimento. Vamos começar então pela caixinha de reserva de emergência do Nubank. Vem aqui comigo na tela do meu computador, no simulador de rentabilidade dessa caixinha. Bom pessoal, então eu já estou aqui nesse simulador de CDBs pós-fixados. Se você não conhece essa ferramenta, eu já falei sobre ela várias vezes aqui no canal, que é o simulador de CDB pós-fixado do site Clube dos Poupadores. Eu vou deixar o link gratuito dessa calculadora aqui embaixo na descrição. É uma ferramenta que você não paga nada para utilizar e ela é muito útil. E aqui nesse simulador de CDB pós-fixado a gente consegue calcular a rentabilidade da caixinha reserva de emergência do Nubank, porque se você não sabe, a rentabilidade da caixinha Nubank, da reserva de emergência, é de 100% do CDI e é uma rentabilidade que rende como se fosse um CDB, que é um tipo de investimento do nosso mercado financeiro, que a gente tem um investimento sólido, seguro de renda fixa. E aí, utilizando esse simulador de CDB pós-fixado, com retorno de 100% do CDI, que é o que rende a caixinha Nubank, a gente consegue ter o retorno final desse tipo de investimento. Lembrando que o CDI, ele é uma taxa de juros que a gente tem na nossa economia, uma taxa de juros de investimentos de renda fixa que ela caminha muito próxima à nossa taxa básica de juros da economia. E aí perceba, pessoal, que eu vou fazer uma simulação com valor aplicado de R$1.000, eu vou colocar um prazo de investimento de 1 ano, tá? E a gente vai colocar aqui o percentual do CDI que o dinheiro vai render,
a caixinha do Nubank rende 100% do CDI, e a gente precisa estimar uma taxa CDI que vai ser a taxa acumulada do CDI ao longo dos próximos 12 meses. Eu acabei de falar com vocês que o CDI é uma taxa que caminha muito próxima à nossa taxa Selic, e felizmente o mercado financeiro, ele precifica, ele estima o CDI acumulado de vários prazos ao longo do tempo. Quem faz isso é a nossa Bolsa de Valores por meio das taxas referenciais que eu estou mostrando aqui na tela para você, e a gente vai então escolher a taxa referencial com o vencimento mais próximo à da simulação que a gente está fazendo. Ali eu estou mostrando para vocês uma simulação de rendimentos de um prazo de investimento de 366 dias. A gente vem aqui, pega o prazo mais próximo que a gente tem nessa tabela de taxas referenciais, que é de 370 dias, e veja que o mercado financeiro estima que nos próximos 370 dias a gente terá um acumulado da taxa CDI de 10,36%, e é esse dado que a gente coloca no nosso simulador. Voltando aqui para o nosso simulador, veja que eu já coloquei então a taxa de 10,36 ao ano, que é a estimativa do CDI acumulado que o mercado financeiro faz para agora 2024 a 2025, e aí a gente consegue calcular, né, quanto que a gente vai ter de rendimentos nessa aplicação. Então, simulando um investimento de R$1.000, ao final de um ano a gente vai ter um rendimento líquido, já descontados os impostos, de R$ 1.085,47 na caixinha reserva de emergência do Nubank. Além da caixinha do Nubank, a gente tem os títulos do Tesouro Selic como uma opção para reserva de emergência. E para calcular, então, o retorno de um título do Tesouro Selic investido por esse mesmo prazo de um ano, a gente vai recorrer à calculadora do Tesouro Direto. Basta você acessar o site do Tesouro Direto e vir aqui na parte de títulos, calculadora. Eu vou deixar o link dessa calculadora também aqui na descrição da aula de hoje. E aí você consegue fazer uma simulação do quanto R$1.000 investidos no Tesouro Selic vão render ao longo dos próximos 12 meses. Né? Para isso, eu coloquei a mesma data de investimento, né, do investimento da simulação anterior que a gente fez, o mesmo valor de investimento R$1.000, né, a gente tem que estimar a taxa Selic para o período, e eu coloquei a mesma taxa que a gente simulou por acumulado do CDI dos próximos 12 meses de 10,36%, porque a taxa Selic é uma taxa que caminha muito próxima à taxa CDI. E perceba que a gente tem que colocar uma taxa de rentabilidade no investimento, e eu coloquei aqui 0,14%. E você pode estar se perguntando, Sofia, de onde você tirou essa taxa? E é o seguinte, pessoal, se você vier aqui dentro do site do Tesouro Direto, na parte de títulos, preços e taxas, você vai se deparar com essa tela, que mostra as taxas de rentabilidades pagas por todos os tipos de títulos do Tesouro Direto que estão sendo oferecidos no mercado. E perceba que, no caso aqui, eu escolhi simular o Tesouro Selic 2029, que é um título tão adequado para fins de reserva de emergência, e perceba que ele rende a taxa Selic acumulada do período em que seu dinheiro for ficar aplicado, mais uma taxinha extra de 0,1461%, que é o que a gente chama de deságio. Então, eu transladei esse deságio que compõe a rentabilidade do Tesouro Selic lá para a calculadora, e é por isso que você está vendo aquela taxinha de 0,14%. Voltando então aqui para a calculadora, a gente inseriu todos os parâmetros válidos, né, em acordo com a simulação anterior que a gente fez da caixinha Nubank para a gente fazer uma comparação justa. Na simulação avançada, a gente coloca a data do resgate antecipado, ou seja, quando a gente vai resgatar esse dinheiro, eu coloquei daqui a exato um ano, e a gente coloca a mesma rentabilidade, repete o deságio, para que a gente não tenha nenhum tipo de interferência de marcação a mercado no resgate desse tipo de título do Tesouro Direto, até porque o deságio é uma taxa que muito dificilmente ela oscila, ela varia. Se você não sabe o que é marcação a mercado, vou deixar um vídeo aqui em cima nos destaques falando sobre esse fenômeno que acontece nos títulos do Tesouro Direto, mas fique tranquilo que é um fenômeno que praticamente não acontece com o Tesouro Selic, e por isso ele é idealmente concebido como um título que você pode utilizar para resgatar o seu dinheiro a qualquer momento, sem nenhum tipo de risco, sem nenhum tipo de oscilação. E aí a gente clica aqui em calcular, e aí perceba que a gente tem um valor já líquido de resgate de R$ 1.085,01 versus R$ 1.085,47 da caixinha Nubank, ou seja, é uma rentabilidade muito parecida, uma diferença praticamente irrisória. E agora a gente vai calcular então a rentabilidade do terceiro tipo de investimento que eu vim trazer hoje para vocês, que são os CDBs de liquidez diária rendendo 110% do CDI. Se você não sabe, a gente tem instituições sólidas e seguras com contas digitais gratuitas que oferecem um CDB de liquidez diária com essa taxa de 110% do CDI, o que é o caso do CDB do Banco da Ecoval e também do CDB do Banco Sofisa Direto. Inclusive, aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem condição especial de abertura de conta nessas instituições. Você pode abrir conta e ganhar R$100 do Banco da Ecoval e R$50 do Banco Sofisa Direto, e seguindo as instruções que eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo. E para a gente calcular, né, quanto que rende R$1.000 investidos no CDB de liquidez diária dessas instituições, a gente vai utilizar aquela mesma ferramenta que eu utilizei para simular o retorno da caixinha Nubank, que é o simulador de CDB pós-fixado
E olha só, perceba que eu voltei para aquela mesma ferramenta que a gente utilizou agora no início da simulação, só que eu troquei o percentual do CDI de 100 para 110, porque esse tipo de CDB de liquidez diária de 110% CDI, ele acaba rendendo mais que a caixinha Nubank, porque a caixinha Nubank traz para você o retorno de 100% do CDI. E aí perceba que fazendo o cálculo atualizado agora com esse novo parâmetro, com esse novo percentual do CDI, a gente tem uma rentabilidade líquida de aplicação de R$ 1.094,49. Lembrando, essa rentabilidade já desconta o imposto de renda que incide sobre os investimentos de renda fixa. E aí perceba que dentro dessas três opções que a gente tem de renda fixa, os CDBs de liquidez diária são que vão te trazer o melhor retorno para os seus investimentos, né, correndo aí um risco extremamente baixo. São investimentos sólidos, seguros, de instituições bancárias com excelente saúde financeira. E é exatamente por isso que para os meus alunos, via de regra, eu sempre sugiro o CDB de liquidez diária como uma opção sólida, segura e eficiente para você deixar a sua reserva de emergência. Aí agora, depois de toda essa simulação, lembrando, vou deixar os links desses simuladores para você aqui embaixo na descrição desse vídeo. Quero saber de você, onde você coloca a sua reserva de emergência? Caixinha Nubank, CDB de liquidez diária, pode ser inclusive de outra instituição ou Tesouro Selic. Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Por hoje é isso e até a próxima.